Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, digno é o Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo, pelo milagre de abrir os olhos, obrigado pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Obrigado, gratidão, meu Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entra aí com muita alegria no coração, deixa o seu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, você que se inscreveu, Deus abençoe sua vida, continue em oração pela sua vida. E já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Estamos aqui na presença do Senhor. Já me preparei espiritualmente, então o Senhor está no controle de tudo. E quando o Senhor está no controle de tudo, está tudo certinho em nome do Senhor Jesus. Se você gostou desta palavra, se essa palavra foi edificada ao seu coração, edificou o seu coração, então envie ela a outras pessoas. Glória a Deus. Porque a boca do Senhor falou que aonde chegar a palavra, o louvor, a oração, Ele vai operar proezas e maravilha. Então, se Ele falou, está falado. Vamos só crer e acreditar. Ele falou também que precisa encontrar fé no coração para poder operar. Ele não opera sem fé. Temos que ter fé. No passado, todos que Ele operou, todos falavam, eu creio que o Senhor pode me curar. Então, Ele falava, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Então, é assim que nós temos que andar, em fé, em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Sem fé é impossível o Senhor operar. Ele é o dono do impossível, mas precisamos ter fé, que Ele pode, que Ele tudo faz, tudo executa e o poder está nas mãos dEle. Amém? Ele é o dono de tudo, é o dono do poder, é o dono das bênçãos, é o dono da cura, é o dono da libertação, é o dono da salvação. Jesus Cristo, Ele tem esse poder nas mãos dEle para fazer proezas e maravilhas na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Se você tomar posse, crer, ter fé e acreditar. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar, em nome do Senhor Jesus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, se preparar para a palavra. É muito importante a gente se preparar para ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir com diligência, com temor e com amor. Presta atenção que Deus vai falar conosco. Às vezes você abre o canal para assistir a palavra. Quando começa a falar, não tem nada a ver, eu não vou assistir porque isso não vai falar comigo. Vai sim. A palavra de Deus nunca vem aos nossos corações se não tiver um propósito. Quando o Senhor manda a palavra, é porque todos nós precisamos ouvir a palavra, não importa quem você seja. Se você é cristão, evangélico, católico, espírita e tem outras religiões, não importa. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela veio para todos, e a palavra do Senhor é quem liberta e cura, ela é vida. A palavra do Senhor liberta e cura, meus irmãos. Não vamos dispensar a palavra do Senhor. Não, tem pessoas que não dão crédito para a palavra. Mas a palavra, ela tem um efeito de cura e de libertação, de salvação. Porque às vezes você pega um versículo, você medita nele, aquele versículo foi para você. Ele vai até te desviar de alguma coisa que você iria fazer que não era agradável ao coração de Deus. E aí Deus traz, você escuta e fala, meu Deus, eu não tenho que andar neste caminho, eu tenho que andar neste. Então a palavra de Deus é muito importante, ela vem para nos ensinar, nos exortar. Para mim é uma faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, é um divisor de água. Eu creio que seja para você também, em nome do Senhor Jesus, amém? Então nós vamos hoje para Romanos, capítulo 8, versículo 37. E o refrão da palavra fala assim, Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para vencer. Você que está aí de braços cruzados, você que já está aí fraco na fé, você que já não tem mais vigor, o
o Senhor está trazendo esta palavra ao coração dos meus irmãos. Neste dia chamado hoje, nessa noite, eu não sei que hora que você vai assistir, mas Deus está falando assim: Deus nos chamou para vencer. Ele não chamou para ficar morto, de braço cruzado, desfalecido ou sem vigor. Ele chamou para nós se levantar como soldado e como mais do que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos aprender mais um pouquinho aqui em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos para o versículo 37. O 37 vai falar assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Olha aí. É por Jesus que nós somos vencedores. Nós só somos vencedor se nós estiver juntinho com Ele, com comunhão com Ele, crendo, acreditando, tendo fé, prosseguindo juntinho com Ele. Aleluia. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus me dê graça. Aleluia. Vamos prestar atenção, meus irmãos. É muito importante quando nós prestamos atenção na palavra. Amém? Aleluia. O temor vence. O temor vence. Significa o temor vence. Significa alcançar vitória, triunfar, levar vantagem, obter resultado favorável, submeter, dominar. Entretanto, a vitória do crente consiste em vencer o pecado, o diabo, a carne, o mundo. Por isso, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Cristo quem nos faz triunfar, quem nos faz vencer, quem nos faz vitoriosos. Amém? Cristo é quem nos faz tudo isso que foi falado aqui na palavra de Deus. É Ele quem... Meus irmãos, é tão importante, meus irmãos, ouvir isto, hein? Vamos repetir em nome do Senhor Jesus? É só em Cristo que nós encontramos isso, meus irmãos. E tem pessoas que ainda não dão crédito à palavra de Deus, né, meus irmãos? Olha como é importante a palavra de Deus, que nos traz a sabedoria, nos dá visão, abre a mente. Olha aqui. O temor vence, significa alcançar vitória, triunfar, levar vantagem, obter resultado favorável, submeter, o dominar. Entretanto, a vitória do crente consiste em vencer o pecado, o diabo, a carne e o mundo. Por isso, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é Cristo quem nos faz triunfar, quem nos faz vencer, quem nos faz vitoriosos. Só em Cristo nós temos tudo isso, meus irmãos. Se nós não tivermos em Cristo, nós vamos ficar batendo na mesma tecla ali e não sair do lugar. Nós precisamos ter um Deus que nós crê, ter fé e acredita e prosseguir em nome do Senhor Jesus, vencendo todos os dias a batalha. Glória a Deus, aleluia. A palavra está falando, com Cristo somos mais do que vencedor. Com Jesus somos mais do que vencedor. Amém? Vamos continuar para nós entender. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8 e versículo 9,
A proposta do gigante Golias para Israel era a seguinte: escolhi dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis vossos servos e nos servireis. A regra era a seguinte: o vencedor se torna escravo. O vencedor se torna escravo do... Vou repetir aqui para os meus irmãos entenderem. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8, versículo 9, o propósito do gigante Golias para Israel era a seguinte: escolher dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis os vossos servos e nos servireis. A regra era a seguinte: o vencido se torna escravo do vencedor. Ainda bem que Israel venceu por meio de Davi, em nome do Senhor dos Exércitos. Em Jó, capítulo 32, versículo 13, a Bíblia afirma: Deus o derribou e não o homem algum. Deus já é o vencedor. Ele nunca perdeu batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus, aleluia. Deus nunca perdeu uma batalha, meus irmãos. É forte, hein? Vamos confiar nesse guarda fiel, que é o nosso guarda, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar para nós entender. Em Lucas capítulo 11, versículo 21 e versículo 22, Jesus diz: quando o valente guarda armado a sua casa. Repetindo, Lucas capítulo 11, versículo 21 e versículo 22, Jesus disse: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo o outro mais valente do que ele, e vencedor, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos e reparte o seu despojo. Jesus Cristo é o mais valente dos valentes, que venceu o diabo e o despojou na cruz. Primeiro Colossenses capítulo 2, versículo 15. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: tenho vós dito isto, para que em mim tenhais paz.
no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está falando aqui, Ele é vencedor. E nós temos que seguir esse vencedor, porque com Ele também nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Sem Jesus não dá, meus irmãos. Não tem como ser vencedores. Ele é a nossa força, a nossa alegria, é a nossa bênção, prosperidade, felicidade. Ele é o nosso guarda fiel. Ele tem tudo que nós precisamos na mão dele. Ele é o médico dos médicos, o doutor dos doutores, o advogado dos advogados. Tudo isso Jesus é. Então vamos confiar nele, não vamos sair de perto dele não. Ele é a nossa força, é quem nos capacita todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, a palavra de Deus afirma: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E em Romanos capítulo 12, versículo 21, Paulo nos aconselha dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Olha aí, não te deixes vencer o mal. Não podemos deixar que o mal vença, mas nós temos que vencer o mal com o bem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, a Bíblia aponta como podemos vencer tudo, dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Olha aí. Oh, aleluia, o Espírito Santo já está aqui apaziguando, meus irmãos, forte, aleluia, glória a Deus, olha aí, é forte esta palavra, meus irmãos. Se você fizer tudo que está aqui, nesta palavra, seguindo a palavra, meus irmãos, é forte. Olha aqui o que o versículo em Efésios fala, em Efésios capítulo 6, versículo 13. A Bíblia aponta como podemos vencer tudo, dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, fica firme. Fica firme. Deus é contigo. Deus é conosco. É forte a palavra, hein, meus irmãos? Se você prosseguir aqui no que está escrito nesta palavra e ficando firme, você já é mais do que vencedor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Olha como é que a palavra traz ânimo, alegria, sabedoria para nós vencer mais um dia aí, em nome do Senhor Jesus, e prosseguir diante do Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Vamos lá, continuar. Fica firme em nome de Jesus, nele. Primeiro, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, Pedro afirma: porque de quem alguém é vencedor, do tal faz-se também servo. E em 1 João capítulo 2, versículo 14, João escreve dizendo: eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste. A palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, quando a palavra de Deus está em nós, nós já vencemos o maligno. Olha como a palavra de Deus é eficaz aos nossos corações, meus irmãos. Olha a força que tem a palavra de Deus. Olha o vigor que tem a palavra de Deus. Vou repetir mais uma vez. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, Pedro afirma: porque
de quem alguém é vencedor, do tal faz-se também servo. Aleluia, glória a Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 14, João escreve dizendo: eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. A palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Quando nós estamos na palavra de Deus, meus irmãos, Ele nos dá, a palavra é o guia, é a sabedoria para que nós prossiga em paz e em segurança. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos continuar. 1 João, capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus afirma: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha aí, o Senhor está falando que nós somos vencedor porque Ele está em nós. Repetindo o versículo, 1 João capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus afirma: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Com Deus, nós somos mais do que vencedores. É a palavra que está falando aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar em nome de Jesus. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, a Bíblia afirma: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E em 1 João capítulo 5, versículo 5, João completa o argumento dizendo: quem é que vence o mundo, senão aqueles que creem em Jesus e o Filho é o Filho de Deus. Aqueles que creem em Jesus, que é o Filho de Deus. Aqueles que creem em Jesus. Repetindo, 1 João capítulo 5, versículo 5. João completa o argumento dizendo: quem é que vence o mundo, senão aqueles que creem em Jesus, é o Filho de Deus. Olha aí, quem que vence o mundo? Aqueles que creem em Jesus. Aleluia, forte a palavra, né, meus irmãos? Aleluia. Vamos para Apocalipse capítulo 3, versículo 21. O Senhor Jesus Cristo faz uma promessa aos crentes. Presta atenção, meus irmãos. A palavra é forte. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. O Senhor Jesus Cristo faz uma promessa ao crente vencedor, dizendo: ao que vence, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, o próprio Senhor Deus diz: quem vence herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Glória a Deus, aleluia, forte, né, meus irmãos, a palavra hoje. Eu me alegro com isso, porque a minha batalha não é perdida. Meus irmãos, nós temos que ter uma certeza da nossa salvação. Porque se você não tiver certeza da sua salvação, vai fazer que nem as 10 virgens. 5 entrou e 5 ficou. Você vai ficar em cima do muro. Será que eu vou me salvar? Será que eu não vou? Porque a sua consciência pesa. Será que eu estou na palavra? Será que eu estou nesta palavra que está
falada agora? Olha aqui. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. O Senhor Jesus Cristo faz uma promessa aos crentes, vencedor, dizendo: ao que vence lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, o próprio Senhor Deus diz, o próprio Senhor, é a boca de Deus que está falando, meus irmãos. O próprio Senhor Deus diz: quem vence herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É forte a palavra, hein? Você tomou posse? Eu já tomei posse em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você está vendo que a palavra de Deus é para o crente, é para o evangélico, que é a mesma coisa, é para o cristão, é para o católico, para os espíritas e para as outras religiões. Que tem muitas outras religiões aí, meus irmãos, que não ainda sabe que é Jesus que cura, liberta, sara, salva. E ele está falando aqui: se você crer em mim e fazer tudo o que está aqui, você será o meu filho e vai fazer que nem Jesus. Jesus herdou o trono e você também vai herdar o trono. A palavra que está falando aqui. O próprio Senhor Deus diz: quem vence herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Não tem outro Pai. Ele é o nosso Pai Celestial. Aquele que nos amou primeiro, amou até primeiro do que o nosso Pai carnal. Deus nos amou primeiro. Então a nossa reverência tem que ser para Ele, com muita gratidão, louvor e confessar Ele como seu único e suficiente Salvador, ainda você que não confessou. Olha aí, é para você reconhecer. Vamos para a conclusão da palavra? A nossa vitória é sempre por intermédio de Jesus Cristo. Não há vitória sem Cristo. Cristo é o nosso maior triunfo sobre todos os nossos adversários. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Até aqui. É Ele quem nos dá a vitória, meus irmãos. Essa palavra é forte, né? Eu sei que você já sabe, mas tem muitas pessoas que ainda não sabem. Que sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não dá. Não tem progresso. Você fica ali batendo na mesma tecla, Não tem salvação sem Ele. Ele é o nosso guia. Ele é quem segura na nossa mão e nos todos os dias. Isso é, se você estiver aqui, você ouviu a palavra? Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. O Senhor está trazendo essa direção ao coração dos meus irmãos. Para os meus irmãos prosseguir em nome do Senhor Jesus. E quando for no dia, porque todos nós vamos ir, meus irmãos. Não vai ficar aqui alguém para semente. Todos nós temos um final de subir para o céu. Mas o Senhor está falando aqui, como que tem que subir? Jesus, ele cumpriu a obediência do Pai e hoje ele está no trono. E ele deixou esse legado para conosco, que Deus está falando aqui. Se nós prosseguir até o fim, Deus está falando, você sentará no reino
e será o filhinho dele. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E para você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer confessar? Você está vendo que não é de qualquer jeito, você tem que confessar. Você tem que confessar Jesus. Ah, pastora, mas eu já fui batizada, eu já tenho minha religião. Não, você tem que confessar. Quando você era pequeno, seu pai te levou na igreja e você foi batizado. Hoje você cresceu, você está grande e nós já pecamos muito, né, meus irmãos? Quem fala que não peca, está pecando já. Então nós temos que falar: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu confesso com a minha boca. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. E prossiga nesta palavra. Envie outras pessoas que precisam ouvir. Leve para sua família, para sua parentela. Que tudo mais Jesus fará, que Ele está te vendo de dia e de noite. Ele não dorme, Ele não torqueja, Ele vê tudo. Nada é vestido para Ele, tudo é novo. Acredite nisso. Não adianta ficar falando: não, eu me batizei, eu confessei, mas estou fazendo tudo que não agrada o coração de Deus. A palavra está falando aqui. Tem que prosseguir aqui nele, na verdade. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E o convite é para você que saiu também da presença do Senhor. Volta que é tempo. Olha aí as coisas que estão acontecendo no mundo. É normal? Não. Deus já fala na palavra desde o começo. Deus fala na palavra desde o começo, meus irmãos. Que o mundo vai ficar difícil. Nós temos que vir para Ele. Nós temos que estar nele para nós suportar. Aqueles que não estão em Jesus não vão suportar. Aleluia, glória a Deus. E Deus quer resgatar os seus filhos. O Deus quer resgatar os seus filhos. Então vamos para Jesus enquanto é tempo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amém? Vamos orar, Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de enviar essa palavra a outras pessoas. Plante uma sementinha no coração de alguém que Deus vai fazer a obra. Em nome de Jesus. Amém?